Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo aí internacionalmente, seja você de mais idade, eu não sei aonde que você está me vendo, eu não sei aonde que você está me ouvindo nesse momento, mas sempre começa a palavra dizendo: não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Entenda, eu aqui nesse vento rachante, um solzinho aqui, nesse belo dia de sol. Vamos para a nossa segunda parte da nossa mensagem, o tripé do governo. Entre objetivo, obrigação e generosidade. E logo de cara, quero começar para você não argumentar em mas é isso por causa disso e aquilo. Vamos começar lá do início, aonde existia dois seres humanos, Adão e Eva. E eu sempre menciono isso. Deus coloca Adão e Eva em um jardim belo e desfrutante para eles repousar, para eles seres felizes. Entretanto, todavia, você percebe que, se você for ler a Bíblia, não de uma forma religiosa, não de uma forma de religião, apenas como um livro, você vai entender que Deus, na sua forma de governo, entenda bem isso, na sua forma de governo, tinha esses três patamares. Ele tem esses três patamares. Eu aqui nesse vento rachante aqui, Deus tem esses três patamares em sua vida, entende? E colocou sobre a vida de Adão. Se você ler o versículo lá, Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de tudo, mas menos dessa árvore. Você não pode ultrapassar esse limite. Você não pode ir naquele espaço, naquela árvore. Então, o que Adão deveria fazer é ter consciência disso. O objetivo é não tocar e nem comer do fruto da vida ou do conhecimento, entende? Do conhecimento e da vida eterna. O objetivo dele era esse. A obrigação, não no sentido de fazer por força, mas de responsabilidade. Quero colocar esse aspecto aí. Obrigação, não no sentido de ser obrigado a fazer as coisas, mas no sentido de ter a responsabilidade de não ultrapassar esse limite. Então, na obrigação tem esses dois sentidos, né? De fazer por obrigado ou fazer por responsabilidade. E o último é a generosidade, sabe? Adão poderia, sabe, ter esse tripé alinhado cada vez mais em sua vida, se ele tivesse em mente tudo aquilo que Deus colocou: dominar, distinguir, sabe? Então, estou começando lá do início até os dias de hoje para você entender. E eu falei nos vídeos anteriores, para você também ter a noção, só recapitulando, é que quando tanto eu quanto você somos baseados apenas por necessidade, tomamos as decisões apenas por necessidade, muitas vezes não sai algo eficaz, muitas vezes não sai algo eficiente, entende? Então, voltando o que eu estava dizendo, depois que Adão e Eva, eles não cumprem
com a sua responsabilidade, eis que Deus, por sua generosidade, pelo seu amor, Deus não extermina eles. Porque, querendo ou não, Deus poderia destruir totalmente. Só que, entretanto, todavia, Deus tem um plano para o ser humano, seja ele qual for. Entende? Então, por mais que Adão e Eva não cumpriram o seu papel, Deus tinha o seu objetivo, tem o seu objetivo, sabe? Em traçar, independente da circunstância. E você vai ver isso desde Adão e Eva até os dias de hoje. Se você for ver, o que a Bíblia diz é que o propósito de Deus, o objetivo de Deus é salvar toda a humanidade. É salvar toda a humanidade. O objetivo de Deus é esse. Entretanto, todavia, não cabe somente a Deus. Tem que caber a nós também querer esse objetivo. Entenda bem isso. Então, o tripé do governo de Deus. Assim como você for ver, depois de Adão e Eva, Davi, sabe? Você vai ver que Deus sempre tem um objetivo a traçar. Com a sua generosidade, sabe? Com a sua responsabilidade. Deus não é irresponsável. Nós somos. Deus não é irresponsável. Mas nós somos de não acatar certas ordens, sabe? Certas ordenanças e orientações que Ele coloca sobre a nossa vida. Então, um dos elementos e um dos fatos que eu vou citar aqui, e eu citei nos vídeos anteriores, foi sobre Saul. Deus, Ele colocou uma ordem e uma orientação sobre a vida de Saul. Saul, faça dessa forma: mate todos os amalequitas, extermine tudo, não quero nada. Entretanto, como eu disse, quando ativamos a mente de necessidade, eu falei nos vídeos anteriores, é que ela leva nós para vários caminhos, ao nível de barganha, orgulho, prepotência, entre outros elementos, sabe? Pensando que nós estamos fazendo a coisa que vai agradar a Deus. Porque foi isso que Saul pensou: se eu poupar o rei Agag e trazer todos os seus complementos, boi, riqueza, Deus vai se agradar. Então não foi por causa da generosidade de poupar a vida de Saul, mas de querer agradar a Deus, sabe? E assim, Saul saiu do seu objetivo e da sua responsabilidade, sabe? Então estou trazendo aqui contexto para você entender, sabe? Do mundo natural ou do espiritual, sempre trago os contextos, para que assim você possa entender de forma simples e prática, numa linguagem compreensiva, sobre o tripé do governo de Deus para a humanidade. E também existe também o tripé do governo de nós mesmos, seja de liderança governamentais, sabe, policiais, político, de pais e filhos, sabe, em qualquer classe, sabe? E você vai ver isso, que sempre vai ter esses três elementos para que haja algo saudável. Quando você não coloca esses três elementos, algo não se torna saudável, mas sim se torna um objeto de barganhas, sabe, ou de favorecimento, sabe? Então, você precisa prestar atenção nisso. O tripé do governo, sabe? E o último exemplo do lado espiritual que a Bíblia conta, sabe? Não só espiritual, mas
no natural. Estou dando primeiro os exemplos da Bíblia. Depois vou dar os exemplos natural do nosso convivência de hoje, do tempo atuais. A Bíblia conta, sabe, que existia um homem que estava no chão, todo espancado, todo sangrentado, sabe, no meio do caminho. E eis que passou 3 pessoas. A primeira dela era um músico, a segunda dela era um profeta, sabe? Alguém que era, segundo o que nós pensamos o dia de hoje, é uma pessoa que faz bondade, não bondade, mas que tem uma religião, que tem algo espiritual em sua vida. Aqui, ó, caraca, trazendo aqui só para o contexto atual para você entender. Nossa, ali o fulano de tal é católico ou é evangélico. Não, aquele ali, ó, ele faz isso, aquilo, é um pastor, um obreiro, um diácono, um bispo, só para você entender, no contexto, para você entender o que eu estou dizendo, que a Bíblia menciona quando tinha um homem lá no chão e passou 2 pessoas. Essas 2 pessoas que deveria ajudar, que era a sua obrigação como pastor, como obreiro, como bispo, como apóstolo, como músico, como alguém que servia a Deus. Estou citando aqui vários exemplos. Essas pessoas que tinham um status ou uma referência na sociedade, elas passaram adiante, sabe? Não sou eu que estou dizendo, elas passaram adiante. Seja o levita, seja o profeta, e não ajudaram. Eles não tiveram a sua generosidade, eles não tiveram o objetivo de ajudar, digamos, o próximo que estava lá precisando. Eles não tiveram generosidade, o objetivo e a responsabilidade de ajudar aquele que estava caído. Entretanto, todavia, a Bíblia conta que passou o terceiro, aquele que ninguém dava nada, sabe? Aquele que, em outras palavras, logo aquela pessoa ali ajudou o final tal. Ele não é evangélico, ele não é católico, ele não é assim assado, mas foi aquele que menos esperava, ajudou aquele que estava lá no chão, todo sangrentado, todo destruído, todo abatido. Entende? A Bíblia conta que ele pagou uma estalagem, mandou cuidar das suas feridas, mandou cuidar de tudo, pagou tudo. Porque nele tinha uma generosidade, ele tinha um objetivo e uma responsabilidade de ajudar o próximo. Sabe, para você entender isso, o tripé do governo. Nós exercemos o governo em nossas vidas, seja em qual for o aspecto. Entretanto, todavia, sabe por que aquelas 3 pessoas, muitas vezes, ou 3 pessoas não, 2 pessoas não ajudaram? É porque muitas vezes acontece aqueles 2 fatores que eu já mencionei a vocês aqui, lucrativo e atrativo. Entre outros elementos que eu poderia citar, que muitas vezes você passa e não ajuda, sabe? Você passa e muitas vezes, devido a certa circunstância na sociedade, muitas pessoas se fingindo de vítima, aí se torna quem é vítima e quem é mocinho, quem é bandido, aí fica uma confusão, entende? Mas a Bíblia, estou só citando isso, é preciso distinguir, por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, entende? Ninguém tem a bola de cristal, mas podemos discernir o que é certo e o errado, como temos o Espírito Santo, a Bíblia, Deus e Jesus. Então, por outro lado, como trouxe todos os exemplos da Bíblia, agora trazendo para o contexto atual, sabe? Você vai ver que também nos dias atuais
Existem também muitas pessoas que aquela que menos você imagina que vai te ajudar, ela te ajuda. Entende? Ah, você pensava que teu parente ia te ajudar, o teu parente não te ajuda. Quem te ajuda é alguém lá de fora. Entende? Você pensa que a sua igreja vai te ajudar, mas quem te ajuda é outra igreja. São casos e casos, sabe? Não estou aqui como um julgador, só estou dando um exemplo que acontece, sabe? Então essa é uma das grandes realidades, seja ela no governo de políticos ou na liderança religiosa, em qualquer aspecto. E para finalizar o vídeo aqui, um dos exemplos que eu vou citar aqui é algo que aconteceu ali lá nos Estados Unidos e muitos falaram, ah, o Biden errou, o presidente tirou as tropas, sabe? E o povo está sofrendo por causa que as tropas militares saíram de lá. Mas, como eu disse, quem dá a opinião baseada em necessidade, eu já falei antes sobre isso, eu não vou repetir, só ver os vídeos anteriores. Não se entenda bem isso. Quem toma a decisão baseada em necessidade, nem sempre é uma coisa melhor. Então, nessa concepção, muitos não percebem essa análise. Qual era o objetivo dos Estados Unidos lá no Afeganistão? Acho que essa palavra. Qual era o objetivo? Era de proteger a nação de lá? Qual era a obrigação deles? Era proteger lá o Afeganistão, que nem sei falar a palavra direito. Eles tinham uma generosidade ali de cuidar. Então isso tem que ficar bem claro. Seja jornalista ou TV, rádio, muitas vezes colocamos aquela palavra sensacionalismo, não sei falar a palavra direito, mas a palavra é sensacionalismo, uma bombástica, só para vender algo. Ou muitos falam lá no Instagram, olha, é muito desumano tirar as tropas e isso, aquilo. Entenda bem. E isso tem que ficar bem claro, sabe? E eu estou escrevendo até um livro falando sobre isso, sabe? Que um dos motivos e uma das coisas que leva venenos para uma nação, seja ela qual for, é esse tal do sensacionalismo, que gera muita destruição, discórdia, sabe? E algo que eu mencionei também, o tripé, sabe? Líderes, população e deveres, sabe? E administração, benefício. Só você ler o meu livro lá, Triste pelo Meu País. Isso falo não só pelo Brasil, mas por outras nações afora. Entenda bem algo. Eu não estou sendo, cara, muito, digamos, desumano, ou alguém que não tem empatia por nações afora, sabe? Pessoas que estão... Porque se fosse assim, Cuba também, outros países, a mundo afora, África, tem muitos países sofrendo. Entende? Tem muitos países sofrendo com vários tipos de situações. Entretanto, todavia, querendo ou não, não podemos salvar todos mundo, abraçar o mundo, salvar todo mundo. Entenda bem isso. Queremos, sabe, um mundo melhor? Sim. Mas esse mundo melhor não vai ser algo perfeito. Ele pode ser algo saudável. É totalmente diferente. Ele só será perfeito quando Jesus Cristo voltar e levar
o povo dele aos céus. Enquanto Jesus Cristo não voltar, então percebe-se que só podemos andar em algo saudável, que algo de saudável é diferente de algo perfeito. E para que isso possa acontecer, nós temos que ter esse discernimento. O que é obrigação, o que é generosidade e o que é objetivo. Biden, sabe, ele pode ser generoso e ir lá, não, gente, vamos lá proteger aquela nação. O nosso objetivo era aquilo e assado. A nossa responsabilidade era isso e aquilo. Mas podemos ter uma generosidade e ir lá proteger aquela nação. Entende? Essa é a análise que eu vejo e a sabedoria que Deus coloca sobre a minha vida. Sabe? Eles tinham um objetivo e o objetivo dele foi cumprido e pronto, acabou. Eles tinham uma obrigação deles, uma responsabilidade e acabou. Agora, cabe o presidente querer voltar ou não, independente de estar acontecendo coisa ruim. Vou dar um exemplo bem claro para finalizar o vídeo aqui. Imagine se fosse no Brasil e tivesse umas tropas aqui. O objetivo deles era que isso, assado, aquilo. Mas o objetivo deles estava favorecendo o Brasil de proteger, em aspas, a população. Entende bem isso? As tropas de outra nação vêm para cá e com o objetivo de fazer isso, aquilo e outro. Não para proteger a nação, mas através dessa tropa, ela se torna objetivo. Ela se torna um benefício. Entretanto, todavia, se as tropas saírem, sabe, não digamos, desumano, sabe, não é algo destrutivo. Eles tinham um objetivo a traçar. Agora cabe eles ficarem por generosidade ou não. Entende? É isso que muitas pessoas não entendem. É isso que muitas pessoas, elas passam despercebido e falam sem saber. Então lembre disso, que o tripé do governo, ele precisa estar alinhado para que assim haja algo saudável. Então lembre disso. Quem trabalha com a necessidade nem sempre toma as melhores decisões, seja ela do lado espiritual ou natural. Essa é a nossa palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!